Eu, na verdade, quero empreender, Carol, não quero trabalhar na minha área. Como é que um emprego na área me ajudaria a chegar no momento de ter uma vida estabilizada aqui na Austrália, estável, e que eu consiga ter o meu próprio business? Olá, eu sou a Carol Duarte, eu tô aqui hoje com a Silvia, ela é minha professora de milhas, e a gente estava conversando, porque eu me mudei aqui para a próxima região que ela mora, e aí a gente, na verdade, eu chamei ela, convidei ela para a gente poder conversar um pouquinho de como que eu conseguiria utilizar milhas para comprar os meus móveis. Mas conversa vai, conversa vem. E eu vi que ela, na verdade, tem uma história muito mais legal para contar aqui pra gente. E é isso que a gente vai ouvir aqui hoje. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Carol. Muito legal conversar com você. Mais uma vez aqui, né, falando um pouquinho dessa vida na Austrália. E fico muito, muito feliz em ajudar as pessoas aí de tantas formas. Não só com milhas, né, mas com a minha história também inspirar outras pessoas. Maravilha. Tá, conta aí pra gente primeiro. Por que a Austrália? De onde que veio pra cá? Pode ser resumidamente, tá? Só pra gente entender, assim, do momento que você decidiu vir pra cá, até a hora que você conseguiu a sua residência permanente. Tá certo. Bom, eu tô aqui na Austrália há quase 13 anos, eu vim em 2012, né? E eu vim já com meu marido, a gente veio aquela coisa como todo mundo, vamos lá passar 6 meses para melhorar o inglês, né? Acho que 90% das pessoas são assim. A gente já tinha um emprego muito estável no Brasil, eu e meu marido é de TI. E eu sou de turismo, sou bacharel em turismo, tenho um MBA em marketing de serviço especializada em hotelaria, então sempre fui muito focada, comecei a trabalhar com 14 anos na minha área, amo o turismo e a hotelaria, as viagens, não só as viagens, mas o que está por trás de tudo isso, né? E naquele momento, assim, que eu estava na minha vida, a gente estava na nossa carreira, já estávamos casados, e falamos, ok, vamos para algum lugar para estudar inglês. A princípio a gente foi para Londres, né? Aquela primeira coisa assim, vamos para Londres ver como é que é. Mas o frio, não teve jeito. A gente ficou um mês lá, assim, viajando pela Europa e foi bom pro inglês, mas não dava. E aí a gente começou a olhar outras opções. Ali a gente já descartou o Canadá, né? Olhamos os Estados Unidos e tal, mas a Austrália era uma opção um pouco melhor no sentido de, tipo, mais ensolarada e também já dava a opção de poder estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E a gente falou, ok, e se a gente decidisse ficar? Porque também tinha aquela coisinha assim, e se, né? Lá a gente quiser. Então a gente falou, vamos para a Austrália e vamos ver como é que é. Antes da gente ter filho, a gente já estava muito bem na nossa carreira, né? Como eu falei, a gente eu já era gerente de uma marca de luxo dos maiores hotéis do mundo, uma rede francesa. Então eu já estava assim, sabe quando você fala assim, nossa, tenho 28 anos, eu já estou no topo da minha carreira, o que vem a partir disso, né? Então, assim, eu era gerente de contas especiais. Para eu passar para o próximo nível, era assim, diretoria. Uma diretora de uma rede francesa ou que fosse internacional, tinha que ter um inglês. Não era o inglês que eu achava... Sabe aquele inglês que você fala assim, legal, consigo falar. Não, eu tinha que ter um inglês acima mesmo para poder comunicar, negociar, palestrar, enfim, né? E o meu marido a mesma coisa também. A gente sabia que para a gente chegar onde a gente queria, a gente precisava ter um inglês melhor. Aí nisso falou, beleza, vamos para a Austrália, né? Chegamos aqui na Austrália, a gente descobriu que o nosso inglês não era nada que eu pelo menos achava, né? Só que era aquele inglês de hotelaria, eu respondia e-mail, falava, conseguia apresentar os hotéis, mas acabava ali. Conseguia viajar, né? Para viagem estava ótimo, mas tem muito mais do que isso, né? No dia a dia. E a gente viu que 6 meses seria muito pouco e que também a gente amou esse lugar ensolarado, esse céu azul. Falei, meu Deus, como a gente ama essa Austrália. Nisso a gente começou a ver as possibilidades de ficar aqui. E a gente viu que na minha área de turismo seria um pouco mais difícil de conseguir, né, um sponsor ou mesmo um caminho ali. A gente decidiu ir para a área do meu marido, que é de TI. Só que aí nessa decisão toda, né, a gente viu que tinha que, naquela época, acho que hoje é muito parecido ainda, a gente tinha que fazer IELTS, não tinha PTE, não tinha opção, não tinha canais no YouTube para te ajudar, assim, né, a gente tinha que se virar com tudo, achar tudo. E aí a gente falou, ok, ele vai precisar, para ajudar a encurtar esse caminho com a pontuação e tal, o ideal seria que o Cris, meu marido, fizesse um mestrado. Só que para ele fazer o mestrado, porque até então a gente estava aqui, tipo, naquela vida de estudante, curtindo. Eu comecei a trabalhar muito nova, então eu tinha uma estabilidade muito boa. Por conta de trabalhar nos hotéis, eu viajava para hotéis incríveis, 5 estrelas, com cartão da empresa. Tipo, sabe? Eu tinha aquela flexibilidade no Brasil, que era uma falsa flexibilidade, né? Estabilidade, na verdade. Porque uma coisa que eu não tinha tempo, né? Eu trabalhava igual uma louca. Eu não me via... A gente estava em São Paulo, a gente é do Paraná, mas a gente estava em São Paulo. Mudamos para São Paulo por conta da carreira, inclusive.
E naquele momento eu não me via, por exemplo, encaixando meus filhos, eu não me via deixando meus 2 celulares de lado que eu tinha, trabalhava igual uma louca ali, eu lembro 9 horas da noite em casa fazendo planilha e respondendo cliente, porque né, o Brasil é assim. Sim. E eu viajava muito, adorava aquilo, mas assim, não viajava com a minha família, viajava por mim mesma, assim. Já acumulava milhas na época, depois a gente fala um pouco mais desse assunto. E assim, naquilo de vir para a Austrália, eu falei, meu Deus, porque a gente estava aqui como estudante, né, mudou aquela realidade que a gente tinha de estar em restaurantes bons, ou seja, tudo economizando, né, no mercado, pegando as coisas de oferta. Lembro que eu convertia tudo, porque a gente estava trazendo dinheiro do Brasil na época, e eu falava, gente, eu amo salada. Eu devia ser mais magra, né? Assim, amo. Falo assim, $3 um pacote de salada, como é que eu vou pagar isso aqui? 3, fazer a conta, né? Sim. E fala, meu Deus do céu, a gente gastando ali o dinheiro. Na época a gente, né, até a estratégia do meu marido foi muito boa, assim, do tipo, não, a gente vai aguentar, a gente vai economizar e a gente vai estudar. Sim. E aí a gente viu que o nosso inglês precisava voltar a estudar, ele que era estudante. Sim. E aí quando a gente foi ver a questão da renovação do visto, ele falou, olha, é a opção que a gente tem, porque ele ainda não tinha a nota suficiente para o IELTS, para poder aplicar, e o tempo também, né, a gente era nova ainda, tempo de trabalho, enfim. Era ele fazer esse mestrado de 2 anos e eu trabalhar pra gente pagar o mestrado, porque era um mestrado caro, né? Aí me deu um desespero, ali bateu um desespero, eu falei assim, gente, porque apesar de eu, né, assim, saber, eu trabalhava bem no Brasil, não era, assim, a minha área não pagava tão bem, assim, pra eu falar assim, como é que eu vou voltar? E aí, como é que eu vou trabalhar full time pra arcar com tudo isso? Ele não vai poder trabalhar, porque ele vai ter que estudar, né, full time. E eu lembro chorando, sabe, assim, desesperada. E aí ele falou assim, tá, eu vou começar, ele ia começar, porque igual ele ia ter que fazer o IELTS e tal, pra entrar no mestrado. E aí quando deu no limite, gente, foi por pouco, assim, sabe? E assim, a gente brinca até, ele brinca que ele fala que ele foi por pouco que ele não virou labor, porque ele tava assim, tá bom, eu vou virar labor, vou fazer, ele chegou a se inscrever, ele não fez, assim, sabe? Tipo assim, pra fazer o white card e tal. Ele, tipo assim, o que eu vou fazer? Ele nunca tinha trabalhado, ele era TI, computador, é isso que ele sabe fazer, ele não sabe nada de, ele não sabe lidar com pessoas, ele não sabe nada, entendeu? E eu falei, e nessa época eu comecei a trabalhar part-time também, e eu também vim com essa mentalidade, eu tava muito tempo na hotelaria, mais de 10 anos. Sim. E eu tava um pouco cansada da minha área, sabe? Dessa vida de escritório, de rotina, nunca gostei de rotina. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou começar outras coisas. Aí comecei a trabalhar numa agência de intercâmbio, comecei a trabalhar em outras coisas, tentei trabalhar em restaurante, sabe? Porque eu gosto disso, de movimentar e tal. E aí nisso, ele começou a montar uma estratégia, e ele montou uma estratégia muito, muito em cima, assim, tipo, de melhorar o inglês dele. E antes de entrar no mestrado, começar a tentar sponsor. Então ele ofereceu, ele fez uma estratégia bem legal, bem resumidamente, ele começou a oferecer dentro do holidays que ele tinha, ele começou a oferecer para trabalhar full time. E aí ele falou assim, quando ele terminou aquele período das férias, ele falou assim, se você gostar do meu trabalho, você me contrata e me dá o sponsor. E aí ele conseguiu, gente. Nossa, eu lembro como se fosse hoje, assim, sabe? Tipo assim, ele conseguiu o sponsor, o que significava para mim que eu ia poder trabalhar full time na minha área, do que eu quisesse, não teria que me preocupar, tipo assim, porque minha área, né, não pagava tão bem no Brasil, qualquer lugar do mundo, hotelaria, a gente tem um termo do turismo hotelaria que, assim, paga-se pouco e diverte-se bastante, porque a gente tem muitos benefícios, né? Sim. E pra mim funcionava daquela forma, assim, sabe? Mas pra manter 2 pessoas em um mestrado não dava. Sim. E aí, quando ele conseguiu esse trabalho, não ia precisar fazer o mestrado, a gente falou, nossa, que bênção, né? Que vai dar pra eu poder trabalhar no que eu quisesse, realmente, não ia poder... E aí, nisso, comecei a procurar os empregos da minha área. Na verdade, nesse processo todo, eu ainda estava naquilo na cabeça assim, eu quero trabalhar minha área, mas eu não sei se eu quero experimentar outra coisa. E aí fui procurar um trabalho, achei um trabalho numa escola de tecnologia, totalmente diferente pra mim. E aí eu já não sabia mais se era porque eu não entendia o que eles estavam falando, porque era tecnologia demais, ou se era tecnologia, ou se era por causa do inglês, ou se era australianês, sabe quando você fica assim, naquela situação? Tô falando aqui, tá? Se você quiser interromper alguma coisa. Pode, ficar à vontade. E aí, nisso tudo, até falando agora, faz muito tempo que eu não penso nisso, eu não falo sobre isso, mas me ajudou muito, porque era tecnologia e marketing digital. Então, ali naquele momento, porque eu não contei uma coisa, quando eu cheguei aqui e eu não estava trabalhando e tal, eu comecei a escrever um blog. Eu sempre amei escrever. Nesse blog, na época não tinha Instagram, tava começando o Facebook e tal, tava começando o Instagram, um ano depois mais ou menos, mas eu comecei a escrever um blog, que foi inclusive uma das... Quando eu fiz marketing de serviço, tinha meu trabalho de conclusão de curso foi construir um blog, entendeu? Legal. E aí eu comecei a fazer esse blog, escrever, ele ainda existe, blog Viagem pelo Mundo. E um dos primeiros posts que, vamos dizer assim, viralizaram
foi sobre como fazer coisas na Austrália de graça. Esse post ainda existe, tipo Que assim. legal. Então, várias coisas que você... Então, eu sempre tive essa pegada do tipo assim, de benefícios. Já que eu não podia ganhar muito dinheiro, quais os benefícios que eu poderia ter dentro daquilo? Sim. E nesse post tinha passeios, coisas legais. Foi o primeiro post que eu tive assim, né? Começou ali a surgir um pouquinho. E aí, o que aconteceu? Nesse processo de trabalhar nessa academia de tecnologia, tinha um curso lá dentro de marketing digital, tal, e eu fui aprendendo também, porque eu tinha que trabalhar, eu estava no marketing dessa empresa, e eu fui me especializando, e me ajudou muito a aperfeiçoar o blog e começar o Instagram também. Só que eu fiquei pouco tempo, porque eu falei, meu Deus, isso aqui não é pra mim. Assim, a gente no turismo, a gente é tão alegre, conversa com todo mundo, e lá era tudo muito fechado, eu era acostumada a vender felicidade, lazer. Lá era todo mundo de TI, assim, eu chegava pro meu marido e falava assim, ninguém me deu bom dia hoje, eu não sabia se era porque era australianos ou porque era, o que é o ambiente de trabalho diferente do Brasil e diferente do que eu estava acostumada também no resto do mundo, né? Sim. Se tiver alguma pergunta, pode falar. Tô com algumas coisinhas. Porque eu tô assim, eu nem respiro, né? A pessoa que tem tanta coisa, quer resumir 13 anos em uma aula aqui. Mas aí, você me para com a coisa, tá? Não, pode continuar, até você conseguir o emprego na sua área. Beleza. Aí, o que aconteceu? Quando chegou nessa época... Ai, eu lembrei de uma coisa muito... Eu vou lembrando, né? Quando eu peguei esse emprego, eu lembro que eu tinha mandado vários currículos pra minha área. Pra hotelaria, pra hotéis, que eu amo. A minha vida foi estar dentro de um hotel. Imagina, desde os 14 anos, todos os dias, lá naquela vida, arrumando perrengue. Eu gosto perrengue de hotel, sabe? Mas assim, sempre na área de vendas, mas sempre estive no floor, assim, sabe? Eu era da área de vendas, mas eu era aquela assim, nossa, o restaurante do café da manhã tá lotado, eu vou lá ajudar. E isso até me ajudou, meus primeiros empregos de restaurante da Austrália. Vou até voltar essa parte que assim... Que eu sei que tem gente que fala assim, você chega na Austrália, você tem que colocar no seu currículo que você trabalhou no Brasil de cleaner, não sei o quê. Eu nunca tive nada disso. Só que uma coisa que assim, eu nunca precisei mentir no meu currículo, porque você, eu já trabalhei em restaurante, porque eu ajudava no restaurante do hotel. Então, tipo, eu coloquei exatamente o que eu fiz, por isso me ajudou também. O que é os transfer skills. Se você vai... Até se você trabalha aqui na Austrália por muito tempo em um emprego operacional, você pode usar essa transferência das habilidades que você fazia no operacional para você conseguir o emprego profissional. E até já que eu já estou te interrompendo, vou falar de uma outra coisa que é muito importante. Essa estratégia que o seu marido utilizou das férias foi algo que eu utilizei no meu terceiro emprego aqui na Austrália. Eu tive 4 empregos ainda na área de estudante. O terceiro deles, eu comecei durante o período das férias da escola. Só que por eu estar de férias, eu podia trabalhar full time. Eu fui contratada para ser part-time, mas eu me vendi tão bem na entrevista que eles deixaram eu já começar full time. E aí depois que eu já estava lá na empresa, já estava tudo acontecendo, eles até chegaram a me oferecer, a fazer alguma coisa em relação ao meu visto, mas eu acabei aplicando com meu marido, então eu não precisei. Só que é uma estratégia muito legal e que alguns dos meus mentorados, alguns dos meus clientes utilizaram também. E conseguiram sponsor exatamente assim. Trabalhou full time durante o período de férias e aí... Durante esse período, a empresa pôde ver como é que eles trabalhavam e aí depois disso conseguiram, gostaram e falaram, não, eu quero essa pessoa e aplicaram o sponsor. Então eu tive alguns casos de sucesso que conseguiram o sponsor e conseguiram a permanência, bem legal. Sabe que eu vou trazer um adendo pra isso? Assim, eu sei que a gente não vai focar no meu marido, mas isso é uma coisa bem legal, assim, né? De ele ter dado o melhor dele e essa empresa, tem gente que eu já ouvi muita gente falar assim, mas a minha empresa não dá sponsor, mas as empresas não têm. Nunca tinha sponsorado ninguém. Eles não tinham ideia. Tanto que eles falaram sim, eles não sabiam no que eles estavam se metendo. Porque daí ele que teve que ir atrás de todas as coisas, tal, falar com o contador e organizar tudo pra poder dar os sponsors, sabe? Mas tipo assim, ou seja, às vezes eles não dão, você não perguntou, você não porque eles não sabem, porque tem muita empresa que não sabe como é que é o processo. O meu marido fez a mesma coisa. Quando ele veio pra Austrália do Canadá, né? Ele é canadense. E a empresa também nunca tinha sponsorado. Naquela época, a documentação ainda era em papel, porque ele veio tem muitos anos. Então ele fez tudo no papel e ele fez tudo pra empresa, ele achou advogado, ele resolveu tudo, ele explicou como é que era o processo, a empresa gostou dele, quis ele e fez assim. Então, fique esperto, se você se vender muito bem, se você trabalhar muito bem, fica muito mais fácil da empresa querer te dar um visto de trabalho, porque ela vai querer ter você ali trabalhando com ela. Carol, mas aí é difícil, né, começar na empresa. Se você tá com dificuldade, assim, de conseguir um emprego, eu vou deixar um link de um vídeo aqui em cima. E aí você assiste esse vídeo aqui depois que você terminar, porque isso vai te ajudar, sim, a dar esse primeiro passo, conseguir trabalhar com o visto que você tem, com as condições do seu visto. E depois, dentro do trabalho, conseguir mudar essa realidade. Agora, outra coisa que você comentou comigo, 2 coisas que você comentou que eu acho bem interessante é o seguinte. Primeiro, muita gente cansada do emprego do Brasil e fala, eu não quero mais trabalhar na minha área porque é muito estresse, muito... E eu quero que daqui a pouco, quando você contar como é que, depois que você conseguiu o seu emprego, o que você acha da diferença. E a segunda coisa que eu quero que você conte também é do inglês. Você falou,
né, ainda Sim. vi que não tenho inglês. Cheguei aqui, inglês, tem inglês para viajar, tem inglês Sim. para, né, ser Ah, estudante aqui. eu não e tal. queria nem estudar, porque eu achava que meu inglês era ótimo. E aí o que eu quero saber é o seguinte, e aí? Tive que ficar com inglês muito bom para começar na minha área? Ou comecei na minha área mesmo com inglês assim? Comecei com esse inglês que eu tinha, porque eu fiz 3 meses de inglês da minha vida inteira, 13 anos de Austrália, tá? E eu, assim, hoje eu dou palestra em inglês se quiser. Então, assim, fiz 3 meses, nessa época que a gente veio com visto de 6 meses, eu fiz 3 e falava, não, tá ótimo, eu não vou fazer nada. E depois que eu já tinha conseguido meu emprego na área, eu fiz um curso, tipo, no TAFE, quando eu já tava já com o sponsor e tal, no TAFE, assim, tipo, de 1 mês, assim, de business. Ah, como escrever em business, só isso. Sim. Na minha vida inteira, foi a única coisa que eu estudei Uau. na vida, assim, sabe? Sim. Tipo, tô até pensando aqui, acho que depois eu fiz um, tipo assim, um de Cambridge de 3 meses, acho que é o Sim, Cambridge 3 meses, sim. that's it. Ou Que é seja, eu muito nunca bom, estudei mais do inclusive. que 6 meses, minha vida inteira de Austrália. Sim. E tô aqui, gente, Sim. me viram. Só que aí que tá. Aham. Agora, falando de conseguir um emprego. Então, você tava ainda em dúvida se, não sei se O eu que quero eu trabalhar na minha queria, área. aham. Porque Aí, no Brasil não era né, muito cansativo. Tava cansada, porque é Segundo, uma não tem o concorrência muito inglês. grande. É. E aí, o que Como é que foi? aconteceu? Quando eu fui pra aquela outra área e falei, cara, não é isso que eu quero. Sabe? Nossa, eu fiquei inventando. Teve época que eu falava, vou fazer brigadeiro. Sabe quando você fica, o que eu vou fazer na minha vida? Eu não sei. Sim. Bem assim. E aí eu comecei a mandar currículo pros hotéis. Falei, se me chamarem, sabe aquela coisa Sim. assim? Só que meu currículo era muito bom, né? Por causa da experiência que eu tinha do Brasil. Uhum. Mas, ao mesmo tempo que era muito bom, um adendo muito importante aqui. É óbvio que, como eu falei, eu já era gerente no hotel. Uhum. O meu próximo nível era diretoria. Sim. Só que lógico que eu comecei a falar assim, eu sei que eu não tenho relacionamento nenhum no Brasil. Se eu chegar e falar assim, oi, a Silvia Medina tá querendo emprego aqui em algum hotel. É lógico que eles iam saber quem pedir referência, não precisava nem mandar o currículo, era só Sim. falar que eu estava, sabe, quando você aberta a oportunidades. Aqui eu não conhecia ninguém, eu não sabia nem onde. E comecei a fazer os cadastros e tal. Na época eu fiz até uma entrevista com a Latam, que eu queria, legal. né, as companhias aéreas e tal. E como eu falo espanhol também, eu sou uma fake Brazilian, sou Brasília Paraguai, não sei se você sabe disso. Eu não sabia, não. Aí, nossa, eles me entrevistaram em espanhol, foi ótimo. Travou onde? No visto, porque na época a gente não tinha o visto ainda. Sim. Então, assim, foi bem no começo isso. E aí depois, gente, o meu currículo, aí eu comecei a trabalhar nessa agência, nessa escola, depois de, sei lá, 9 meses. Olha que interessante, que eu acho que eu não sei se isso mudou agora, mas, né, tô falando de 12 anos atrás. Depois de 9 meses que eu tava já trabalhando, não sei o quê, um dos hotéis que eu tinha mandado meu currículo entrou em contato comigo. Eu nem sabia que eles guardavam o currículo. Sim. Sabe? Tipo Sim. assim, Sim. né? Porque no Falou Brasil... duas coisas importantes aqui. Uhum. Primeira coisa é a questão de se você... tô num visto que ainda não é muito favorável. E aí faz uma entrevista, tá no processo seletivo, eles Sim. gostam de você. Se por um acaso você tá nessa situação e aí o seu visto tem algumas condições que pode te atrapalhar, isso significa que sua venda tem que ser melhor ainda. Pode acontecer deles recusarem Sim, e tudo bem, tudo bem. mas tem como você conseguir um emprego muito bom numa empresa muito grande, mesmo estando em um visto assim. Eu tenho alguns casos também de mentorados que às vezes entraram já com esse sponsor aplicado. Mas por Sim. quê? Porque a pessoa conseguiu fazer essa venda muito boa, que talvez Sim. o fato de você não ter tido uma orientação nesse momento, Sim. talvez pode ter te atrapalhado. Foi bem assim, eu acho que tinha, sei lá, semanas que eu tava aqui na Austrália. Sim. Então, eu tava ainda na minha homestay, que a gente veio e ficou em Sim, homestay. Então, tipo sim. assim, era as 4 primeiras semanas. Então, não era nem assim, sabe quando você não sabe nem ainda o que você quer? Porque eu tava Sim. naquela, eu não sabia. E aí, não foi o momento certo, depois deu certo lá. E aí, acabou funcionando, né? Sim. E a segunda coisa é a questão da empresa entrar em contato depois. É muito comum que as empresas aqui, principalmente recrutadores também, né, guardem o seu material e depois disso possam entrar em contato com você. E é por isso que eu sempre falo, não aplique com currículo, com carta de apresentação ruim. Você tem que fazer muito bem feito, porque às vezes você pode até não conseguir aquela vaga que você aplicou, mas isso vai ficar no sistema pra você conseguir mais pra frente. Incrível, eles chamam. Sim, Uhum. e eu tive um mentorado que na semana passada, na nossa reunião ao vivo, ele falou assim, um recrutador me ligou, a gente fez uma entrevista e eu não olhei em todo que lugar, eu não apliquei para essa empresa. E aí eu fui explicar isso lá no nosso encontro ao vivo, que é porque ele provavelmente aplicou para outra vaga que esse recrutador tinha, só que como o currículo dele tá muito bom, na semana seguinte, eles já chamaram ele para uma outra entrevista para uma outra empresa. Então, tenha cuidado em relação ao seu currículo para você, né, não fechar aquela porta e fechar todas as outras Sim. oportunidades que podem vir depois e que às vezes pelo currículo não tá te vendendo muito bem, não ser muito bom, você pode acabar Sim, perdendo. com certeza. E uma coisa que eu achei interessante, por exemplo, que eles guardaram esse meu currículo, quando eles me ligaram, eu falei assim, eu tive essa sensação, eu não apliquei, né? Não tô aplicando Sim. pra nada, mas porque tinha passado
Muito tempo. Eu já tava até entrando numa vibe do tipo assim, vou ter filho, porque eu já tava assim, já fazia 1 ano e pouco que a gente tava aqui, eu não tava me encontrando no trabalho, já tava assim, eu não sabia nem se eu já queria, porque eu já tava começando já a me preparar para ser mãe, sabe? Sim. E aí, tava quase com 30 anos, aí comecei a pensar, e aí, quando veio essa oportunidade, eu falei, cara, eu preciso tentar, sabe? Sim. Foi assim, eu tive que começar de novo, lógico, porque eu não tinha um relacionamento, mas mesmo assim foi muito interessante pra mim ver que eu não precisei de um network, ninguém me conhecia aqui e eu consegui entrar só por conta dos meus skills, sabe? Legal. Então, tipo, ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém, não sabia nada. Aí esse foi o primeiro emprego na minha área, tá? Tinha 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tava aqui, foi em 2014, isso, tá? Eu entrei em 2012, quase 2 anos. E aí eu comecei a trabalhar, só que eu já tava nessa do tipo assim, vou começar a pensar a engravidar. Sim. Eu falei, não vou mudar meus planos, já tinha feito, meu marido a gente já tinha começado a aplicar pro permanente residente, porque o nosso sponsor foi fast tracking, não sei nem como fala, tipo assim, a gente já tinha o caminho para começar a aplicar pro permanente residente. Sim. E eu já tava nosso plano familiar ali, falei, vamos continuar o plano. Sim. Só que gente, foi tão engraçado, aí eu comecei a trabalhar em junho, julho daquele ano ali, né? E, assim, falei, meu Deus, tô de novo aqui. Tive que voltar, como se eu fosse a minha assistente no Brasil. Sim. Mas eu achei até justo, porque eu não sentia segurança no meu inglês, eu não conhecia o mercado, eu não conhecia os clientes. E aí, fui trabalhando um pouquinho mais aquilo ali. Como é que foi o inglês? Foi difícil, viu? Porque atendia muito telefone. Sim. Eu acho que é uma coisa muito assim, né? Era nas reservas do hotel, eu não era vendas direto. Vendas, mas mais pro cliente final. Cara, sim, aquele sotaque de australiano, eu chorava. Mas venci. Hoje eu olho e falei, cara, eu consegui. Sim. Se eu não tivesse tentado, eu não queria saber. E aí eu lembro que assim, a pessoa falava sigla, sabe? Tipo, a gente tem no alfabeto, a gente usa muito o alfabeto, sabe? Alfa, delta, tipo, pra soletrar as coisas. E eu falava, meu Deus, tô pegando certo, e não sei o quê. Várias vezes eu lembro que eu pegava tudo errado, mas eu tive uma chefe muito boa, que foi super querida. Ela era indonésia. E ela, assim, meu Deus do céu, ela foi, assim, maravilhosa pra mim. E o mais incrível, Carol, você não vai acreditar, porque eu segui o plano de querer a maternidade. Aí eu entrei em junho, mais ou menos. Quando deu setembro, a gente falou, não, vamos continuar. Meu marido já estava assim, a gente já tá casado, a gente estava 8 anos casado, a gente já estava já aplicando para o permanente residente. Sim. E aí a gente falou, vamos, porque vai demorar pra gente engravidar. Sim. A gente pensou, vai demorar, né? Quando deu janeiro, ou seja, eu não tinha nem os 6 meses de empresa ainda. Sim. Eu tava passando o probation time, vamos dizer assim. Em janeiro, eu descobri que eu tava grávida. Na verdade, em fevereiro. E até isso, assim, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar na empresa? Parecia até adolescente. Tava casada há 8 anos, eu parecia adolescente. Ela falou, como é que eu vou contar que eu tô grávida e ver aquele peso e não sei o quê. E aí eu descobri uma outra coisa na Austrália muito boa. Que, tipo assim, as pessoas não têm. Uma coisa que a gente tem no Brasil, eu acho que o Brasil, a concorrência, ela é tão grande, né? Tem tanta gente, você precisa estar se matando ali. Aqui eles precisam tanto da mão de obra, sim, que, cara, eles estão preparados pra tudo, sabe? Tipo assim, essa coisa que eu falei, como é que eu vou faltar pra fazer exame? Eu vou começar a passar mal e não sei o quê, tipo, né? E vou pedir licença maternidade, eu acabei de entrar. E eu tinha aquela impressão no Brasil, que você, sabe aquela coisa que a gente aprende, acho que famílias tradicionais, sei lá, né? Que assim, você tem que trabalhar anos na mesma empresa, ou que você tem que ficar, tipo assim, 1 ano na empresa pra tirar férias, ou 2 anos na empresa, você tem que meio que merecer as suas férias. Não é uma coisa que, tipo, já é embutido no seu contrato. A gente tem ideia de que a gente tem que se matar pra pedir uma folga, não sei o quê. E aqui é totalmente diferente. E eu descobri isso também na outra empresa que eu tava antes, na academia de tecnologia. Quando a gente tava no time de marketing, contrataram uma outra pessoa logo depois que eu entrei, né? Sim. Vou voltar um pouquinho a história. E essa pessoa deu 1 semana, a gente ia ter um mega evento lá, um lançamento, um negócio assim. E aí a menina não tava lá no evento. Eu falei, eu tô aqui precisando de ajuda. Fui perguntar pra checa dela. Não, ela tinha 1 semana de empresa. Gente. Não, ela tá em Bali, em Fiji, sei lá, porque ela tá de férias. E eu era acostumada, eu trabalhava com viagens, eu era acostumada com isso. Mas desse jeito eu nunca tinha visto. 1 semana de empresa, a menina já tá tirando férias. Cara, eu fiquei tão indignada. Eu lembro que eu fiquei tão brava com a situação, com o meu chefe, com ela, porque eu não entendi o mercado da Austrália. Hoje eu super entendo, eu falo assim, tipo assim, você já acorda isso no dia que você tá lá, você já chega falando suas férias, você já chega, você faz as suas demands aqui, né? Diferente do Brasil, que é a empresa, né? E eles até te perguntam, né? Tipo, quando você vai tirar férias? E a gente fica com medo de responder, porque acha que ele não vai me contratar. Assim, gente, pelo contrário, eles precisam já te dar, é muito mais fácil. Sim. E aí, beleza, voltando, né, fast forward pra aquele outro lado lá, contei pra minha chefe. Não, e detalhe, nesse janeiro que eu já estava, que eu engravidei, na verdade, que eu engravidei em janeiro, a minha irmã tava vindo pra Austrália pela primeira vez. E eu falava, como é que eu vou pedir folga, não sei o quê. Aí eu já tava entendendo que era de boa pedir folga, pedi um monte de folga pra ela vir pra cá. Beleza, aí quando começou, né, essa época de ficar grávida, me bateu o desespero. Eu falei, como é que eu vou trabalhar full time? Sim.
tá? Com um bebê sem família aqui, meu Deus do céu, começou a me dar aquele... Aí eu falei, quer saber? Vou voltar no blog, vou voltar naquilo que eu já gostava de fazer, de conteúdo, já sabia que eu gostava. Meu primeiro vídeo no YouTube, eu tava grávida, falando, você não acredita, um dos primeiros, o primeiro, na verdade, é aquele que tava linkado ao blog, falando das coisas gratuitas, um vídeo horrível, não dá nem pra ver o áudio, mas assim, tá lá. E se alguém quiser olhar, depois olha, Silvia Medina Travel, vai ver lá. E aí, eu fui lá e sentei e fiz um vídeo. Na verdade, me deu um desespero, antes de fazer o vídeo, me deu um desespero assim, como é que eu vou continuar viajando com essa criança? Porque eu demorei 8 anos pra ter filho, porque eu falei assim, eu viajo muito a trabalho, eu viajava muito, né? E eu falei, como é que eu vou continuar viajando? Porque eu queria continuar viajando, mas como é que eu vou fazer isso? E eu sempre queria ir pro Brasil todo ano. E aí, naquele momento ali, eu falei assim, cara, a gente vai, daqui a pouco eu vou sair de licença maternidade, eu vou ter, tipo, 4 meses lá que eles pagam, acho que era isso mesmo, de licença. Mas, depois disso, o que vai acontecer? Porque o nosso acordo era que eu ia ficar com as crianças o máximo possível, principalmente no primeiro ano. E principalmente, depois disso, um pouquinho menos, mas nos 5 primeiros anos. Esse era o nosso acordo, porque a gente não tem vó, nada aqui. Que é a primeira infância dos meninos, né? Que eu não sabia que eram meninos na época, né? E aí eu falei assim, cara, e eu queria ir todo ano pro Brasil. Eu falei, hoje eu vou pro Brasil, porque a gente tem 2 incomes, porque os hotéis... Porque, assim, eu tenho os benefícios de viagem e tal. E eu falei assim, como é que eu vou fazer pra continuar indo pro Brasil e levar essa criança pro Brasil também? Como que eu vou pagar essa passagem? E aí eu lembrei que no Brasil, lógico, eu acumulava milhas, mas chega na Austrália eu me distraí com tanta coisa quando você é visto, trabalho, não sei o que, tudo novo. E eu falei, quer saber? Esse negócio que eu achava que era só pra permanente residente, porque é igual o trabalho, a gente acha que só as coisas boas só pra permanente residente. Eu sempre ia no mercado e falava, do you wish to collect your points? Aí eu falei, agora eu vou mudar isso aqui. Fui lá, fiz meu cadastro na Qantas. 2 anos na Austrália perdendo ponto aqui. Cadastro na Qantas e não sei o quê. E tá ali o meu primeiro vídeo que eu fiz há 10 anos atrás, grávida. Já estava grávida, foi o desespero. Que eu falei, eu preciso fazer conteúdo, preciso ganhar milhas para poder ir pro Brasil. Nisso, eu comecei a ver que as pessoas não sabiam disso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha meio que, tipo assim, vergonha. Tudo assim, né? A gente tem vergonha de fazer entrevista, a gente tinha vergonha de falar que eu viajava com milhas. E comecei a ver como a Austrália era boa aqui no nosso dia a dia. Porque no Brasil era ou o cartão de crédito, ou as viagens que me davam as milhas, né? Ou você, aí depois começou a vir a história de comprar milhas. E aqui eu comecei a falar, peraí, que tudo que eu compro aqui, eu economizando no mercado, sendo que podia ter me dado a passagem pro Brasil, não precisava ver aquele perrengue da salada, né? Tipo assim, sabe aquelas coisas que você fala assim, igual você ir pra um cruzeiro, sabe? Não sei se vocês já foram para um cruzeiro, mas é assim, eu tenho uma historinha que a pessoa fala assim, eu vou para um cruzeiro, e ela pagou muito caro nesse cruzeiro, parcelou e tal, né? E aí quando chegou no cruzeiro, ela falou assim, cara, eu não tenho dinheiro para comer no cruzeiro, eu vou levar sanduíche. Levou o sanduíche um para cada dia, levou o sanduíche dela lá. No final do cruzeiro, um dos garçons, gerentes lá do restaurante, chegou para ela e falou, e aí? O que você achou do cruzeiro, da comida? O que você... Ela falou, não, eu não comi nem um dia no restaurante. Eu comi meu sanduíche e não tinha dinheiro. Gente, tava tudo incluído. Eu não acredito. E é a mesma coisa na Austrália. As milhas estão todas incluídas. Você já tá perdendo. Você já tá tudo ali na sua vida. Enfim, aí voltando no negócio da carreira. Trabalhei até o meu último limite ali. Usei todos os meus sick leave, porque daí eu entendi que era de boa. Usei, foi ótimo. No Brasil eu jamais teria parado assim, porque é aquela concorrência, se você não fizer, alguém vai fazendo, não é? Eu tenho amigas que... Eu tenho uma amiga em específico que falou assim, se eu só teria filhos se o meu marido concordasse em parar de trabalhar e cuidar. Porque se eu tiver filho, eu vou perder o meu emprego. E eu não quero perder minha carreira. Porque no Brasil é tão assim que as pessoas às vezes têm medo de começar uma família por conta desse balance, né? E depois que você teve filho, o que você achou assim, do mercado ainda? Foi tranquilo? A maternidade foi tranquilo tirar esse sick leave? Vou falar, antes de falar isso, só pra falar assim, quando eu tava grávida, imagina, eu entrei 3 meses depois eu tava grávida, mal e mal no inglês ali, eu sabia que eu não tava fazendo minha performance 100%. E eu me culpava muito porque a gente é assim, a gente é hard worker, né? E ainda assim, vocês acreditam que eu tenho uma foto barriguda? Eu ganhei funcionária do mês do hotel inteiro. Você acredita? Até hoje eu falo assim, ganhei voucher de restaurante, não sei o quê. Eu fico falando assim, ganhei uma diária lá no hotel, não sei o quê. Eu falo assim, eu não acredito nisso, cara. Tipo assim, sabe? E ainda assim... A gente trabalha muito mais. Né? Quando a gente entra no mercado aqui, muitas vezes a gente vê isso. Tipo assim, parece que a gente trabalha muito mais que a galera. E eu não tava nem full performance. Primeiro que eu não conseguia me expressar 100% do jeito que eu, né? Eu sou muito, me expresso muito melhor até hoje, não adianta. A minha língua é nativa, isso é normal. Né? Assim, enquanto você não tiver, não vai mudar, isso não vai mudar. Mas ainda assim, a gente é muito superior, vamos dizer. A gente precisa se reconhecer, sabe? E às vezes, pra gente não se reconhecer, que a gente nem tenta e fica em emprego operacional. E às vezes o emprego na área você vai ser mais bem reconhecido porque você vai fazer aquele trabalho melhor, você vai ter um diferencial ali, porque provavelmente você já é qualificado, você gosta daquilo, então... Não, aí o que aconteceu? Aí, que eu acho que é isso. Aí o que aconteceu? Quando deu a minha licença maternidade, você pode ficar 1 ano, você não recebe por aquele ano, mas você pode ficar 1 ano fora e depois você volta, a sua vaga está
garantida, tá? Ninguém vai pegar o seu lugarzinho, eles nem podem contra a lei. Você pode estender para mais 2 anos, né? Mas sem a sua vaga garantida. Aí eu falei, quer saber? Deixei lá em aberto. Quando deu julho, eu vi aquele bebezinho pequenininho, que eu achava que eu ia querer voltar a trabalhar. Era workaholic, né? Vocês viram, até 9 da noite e tal. Vi aquele bebezinho pequenininho, eu falei assim, gente, eu não tenho condições de deixar aquele bebê ali. E aí eles me deram várias opções de voltar part-time, são muito flexíveis. Só que ainda assim, naquela vaga ali, que era uma vaga inferior do que eu fazia no Brasil. Eu falei, quer saber? Eu acho que o balance aqui não vale a pena pra mim. Meu marido, a gente já tinha conseguido permanente residente. Antes do meu filho nascer, ele nasceu australiano já, porque 1 mês antes ele conseguiu. Ou seja, todo aquele esforço nosso, o desenho que a gente teve, o planejamento valeu a pena. E aí eu falei assim, quer saber? Tá apertado, né? Um income só, mas assim, tô consegui trazer minha mãe, já tava acumulando minhas milhas, falei, vou conseguir fazer minhas viagenzinhas aqui com ele, né? E fizemos uma viagem pra Nova Zelândia, fui com ele pro Brasil com 8 meses. Eu falei, eu vou abrir mão. Eu falei assim, eu vou abrir mão disso e vou ver o que acontece. Gente, vocês não acreditam. Quando ele tava com... Isso foi com 9 meses que eu voltei do Brasil, né? Ele foi com 8, eu voltei com 9, pedi demissão. Quando deu 11, que ele tava com 11 meses, que ele ia fazer 1 ano. Lembro que ele passou assim, o aniversário dele de 1 ano. Uma pessoa que trabalhava comigo naquele outro hotel, da mesma rede, porque era a rede IHG, a rede, uma das maiores redes do mundo, né? Essa pessoa me via trabalhando lá e eu não estava nem com a minha Field Performance. Ela me convidou para uma vaga muito melhor dentro do outro emprego, de um outro hotel, um hotel melhor ainda, porque eu estava dentro de... Porque a rede tem vários, né, assim, upscale e tal. Eu estava numa rede menor, num hotel maior, mas pelo menos luxuoso, que era o que eu estava acostumada no Brasil. Sim. E aí eu fui trabalhar num dos melhores, ele é considerado um dos melhores hotéis da Austrália, que é o Intercontinental Double Bay. Ele é super, assim, exclusivo. Uma diária lá custa $5.000, dependendo do quarto. E aí, assim... E a galera que achando que cleaner ganha igual, quem trabalha em algum emprego que vai tipo pagar assim, isso. né? E aí eu peguei... Desculpa, só coloca seu microfone totalmente pra fora, só pra não ter o perigo de Tá melhor, não? cortar o áudio. Talvez coloque nesse aqui, né? É. Aí. E aí, não, calma que a parte boa ainda vai começar. E aí, na verdade, quando eu vi essa oportunidade ali que surgiu pra mim, né, eu falei, eu tinha experiência na rede já, porque olha como é importante, cada passo é importante. Quando eu entrei naquela vaga bem inferior, me deu conhecimento da rede, daquela rede. Sim. Então, do sistema deles, que eu ficava assim, isso é inglês ou isso é o sistema, um sistema americano que eu nunca tinha trabalhado, inclusive nas milhas. Porque eles estavam muito... Aí o mundo foi evoluindo, né? Sim. As milhas já não eram mais de companhias aéreas como eram no Brasil, né? Já entraram outros programas de banco, tal, tudo. Eu acompanhando o Brasil, lógico, mas assim, aqui na Austrália eu comecei a ver muito mais disso. E aí, quando eu vi essa outra vaga lá, gente, era incrível, foi uma vaga de 2 dias na semana, porque aquela vaga que era minha antes lá, eles queriam me dar um part-time meio assim, tipo 3 dias na semana, não ia funcionar. Eles me ofereceram uma vaga de 2 dias na semana, eu falei, quando que no Brasil você vai ter um trabalho de escritório na sua área de 2 dias na semana? E o mais legal é que é assim, ó, né, aqui a childcare, ela funciona assim, ela é super cara, só que se você deixar a criança das 7 às 7, lógico que você não quer deixar, mas tipo, das 7 às 6, você pode trabalhar bastante naquele dia, dos outros dias você tá livre. Porque se você tem que pagar, igual no Brasil, você tem que pagar a escola 5 dias da semana e você trabalhar só 2, entendeu? Você vai ter que ainda pagar todos aqueles dias. E aqui você consegue pagar só os dias. Então o que eu fazia? Eu deixava ele lá na escolinha, né, com 1 aninho, quando ele foi aquele combinado que a gente teve do primeiro aninho, deixei ele lá, eu ia trabalhar, aí eu trabalhava, acho que era terça e quinta, tinha dias que eu trabalhava no sábado, porque esse departamento era exclusivo, abria no sábado, não é uma coisa normal, mas funcionava pra mim, que daí meu marido ficava com ele, e eu não precisava trabalhar, tipo, o sábado todo. Continuava tendo meus benefícios de hoteleira, que era bom, desconto nas diárias de hotel e tal, e era aquele dia que eu falava assim, saía da maternidade, ganhava pra sair, tomar um café tranquila, me arrumar, me sentir digna de novo, tipo assim, naquela coisa só de mãe. Então me fez muito bem. Só que começou a chegar uma época que meu filho estava ficando muito doente. E ao mesmo tempo que eu tinha essa flexibilidade de falar, olha, tal, como eu só trabalhava 2 dias e a gente, aquele sentimento ainda de Brasil, né? Eu me sentia super mal, porque assim, eu balançava com meu marido, mas ele estava ficando muito doente. Tanto que ele teve vários tratamentos, ele era alérgico. Foi uma coisa fora do normal, assim, sabe? Tipo, era muito, muito mesmo. E era longe pra mim e tal. Então eu comecei a pensar assim, tipo, cara, será que tá valendo a pena? E aí eu peguei e falei assim, eu acho que agora eu vou tentar outra coisa, Aí de novo, decidi sair. É tão engraçado porque assim, eu decidi sair. Não, e olha o que aconteceu. Eu cheguei no meu chefe,
Ele era italiano, inclusive. E falei, olha, chorando já, eu sempre choro. Ai, não posso mais, porque eu tô cansada de ter que te ligar. Eu, falando pra ele, tô cansada de ter que te ligar porque meu filho tá doente de novo. Daí, vírus, pega outro vírus, aí demora pra ficar doente. E eu já também querendo ter outro filho, já. Porque eu queria já engatar, né, a situação. E aí ele falou, ele não me deixou pedir demissão. Mentira! Aí foi até essa época que começou a revezar com os sábados, ganhava até mais, porque ia no sábado, foi ótimo. Verdade. Então, assim, no final das contas, funcionou super bem pra mim, fiquei quase um ano fazendo isso. Até que teve uma outra situação de uma pessoa que tava lá, que trabalhava lá, e voltar para aquele outro hotel, olha como que é, para aquele outro hotel que eu tava antes. Sim. E ela me ofereceu pra voltar para aquele hotel que eu tava antes, que era um hotel, vamos dizer assim, eram 4 estrelas, e esse eram 5. Sim. Mas com uma vaga de gerente. Igual a que eu tinha no Brasil. Business Development Manager. Que assim, sabe, no outro eu era Business Development Assistant, vamos dizer assim, e era Manager. Gente, eu tinha tipo assim, ele tava com 1 ano e não fazia muito tempo que eu tava aqui na Austrália, ou que... Gente, eu fui... Aí até é engraçado que eu vou falar, porque parece que... Só que aí eu já queria ter o segundo filho. Sim. Eu fui, e assim, eu lembro que eu já queria, ele tinha 2... Aí eu fiquei um tempo lá, esperei ele fazer 2 aninhos, esperei dar meus 6 meses de novo, até engraçado esse hotel, porque aí já planejei outro filho, já fiquei super grávida, super rápida de novo. E aí eu fiquei até com vergonha de falar, mas no final das contas, ninguém liga. Essa é a verdade. Eu me importava muito mais do que eles me importavam. Sim. Nossa, fizeram festa. Porque é o normal aqui. É o então normal. Eles sabem que é o seu direito. Sim, e tá todo mundo, assim, eu acho que a Austrália, ela precisa de mais pessoas, né? Até de mais bebês, que eu tô até feliz, porque tem muito, eu senti muito apoio desse caso. Nesse caso, inclusive, eu estendi, nessa segunda vez, que daí com 2 filhos, até já movendo mais pra frente, eu estendi minha licença maternidade por 2 anos. Então você ficou 2 anos de licença? Teoricamente, eu ia ficar de 2 anos por ano. Quando deu 1 ano, eu estendi, porque era uma vaga melhor, eu queria segurar aquela minha vaga, né? Sim. Assim, não ia segurar exatamente a vaga, mas assim, eu sabia que era uma opção pra mim ali. Só que aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, que daí, nesse tempo de licença maternidade, entre indas e vindas, de saídas de um emprego pro outro, eu comecei cada vez mais a trabalhar mais no meu blog, no Instagram, e cada vez mais estudar as milhas na Austrália. E ver que as milhas na Austrália era muito melhor do que no Brasil. Sim. Eu falei, e a gente não usa, eu já gostava no Brasil, eu usava muito. Eu entrei no seu curso no meio do ano passado. Aham. Antes disso, tô mais de 6 anos na Austrália, sem nem o desconto do supermercado eu pegava. Pensa. Porque a gente acha que, ai meu Deus, sei lá, tem alguma falcatrua, é um esquema, ou se é só para australiano, a gente tem essas coisas, né? A gente sempre acha que não é pra gente. Eu demorei para aprender isso, assim, né? Hoje eu me arrependo de não ter tido o 3º filho nessa situação aí. Olha, me escutem, sabe? Ter engatado tudo lá assim. E aí eu comecei, até porque eu queria ter essa liberdade para estar com os meninos, eu sabia como era difícil voltar a trabalhar. Aí eu comecei... Porque ontem de hoje eu tinha tido aquela experiência dele ficar muito doente e tal. E aí eu comecei a investir no marketing digital. E eu, na época, comecei... Meu primeiro curso, inclusive, foi um curso de como viajar com filhos pequenos. Porque eu ficava assim... Eu queria que as mães... Porque eu demorei pra ter filho de casada. Porque eu pensava assim... Eu vou ter que parar de viajar. Não é verdade. Eu pensava... Ainda mais na Austrália. Exatamente. Eles são muito flexíveis no emprego. Eu achava que... questão do trabalho, eu achava que meu filho ia morrer se eu saísse de casa com ele, sei lá, o que eu não ia poder fazer e tal, e porque eu não ia ter dinheiro. E que as milhas me resolveram, entendeu? Tipo assim, como é que eu vou viajar com um monte de gente? Custa, né? Sim. E aí tudo isso foi se resolvendo, sabe? Por isso que eu acho que eu poderia ter tido o 3º filho, mas enfim. E aí, assim, nessa situação toda, eu comecei a ver que eu poderia ajudar muito mais pessoas e ter a flexibilidade mais do que eu já tinha no meu trabalho, sabe? E né, quando você começou a sua empresa. Que foi aí que eu comecei minha empresa. Só que ainda era assim, tipo, meio que as 2 coisas juntas. Até que veio o Covid, vou encurtar essa parte aqui, e a gente resolveu vir pro interior, que é onde a gente tá agora, porque a gente queria dar mais espaço pros meninos, eu queria poder... Sidney tava crescendo muito, eu ia na natação com eles, era ruim de estacionar, e não sei o quê, e eu tava cansada, eu tava vivendo quase aquela vida de São Paulo de novo. Sim. Sabe? De trabalhar, de não sei o quê, apesar de ter a flexibilidade lá, mas eu tava naquele ritmo ali que, por conta da minha família, de tudo que me exigia, eu não tava conseguindo. Porque eu falava em São Paulo, eu falava, eu jamais ia ser mãe, naquele ritmo, sabe? E eu via que, assim, eu não tava vivendo o que eu queria viver naquele momento. Sim. E aí eu comecei a estudar mais marketing digital, comecei a ver, eu sempre tive, o meu Instagram sempre foi para ajudar as pessoas, tanto que o primeiro vídeo era como ter coisas gratuitas da Austrália para brasileiros. Sim. E aí eu comecei a voltar a falar disso, a construir isso, sabe? E aí nisso, quando era, tem uma parte ali assim, antes de eu mudar aqui pro interior, antes do Covid, na verdade, quando o meu 2º filho, de novo, parece que a história meio se repete, né? Com 11 meses que ele tava, eu tinha que decidir se eu ia estender, e eu tava já decidindo a estender,
E eu já estava um pouco mais ativa no Instagram, mas eu não estava exatamente vendendo alguma coisa. Eu era meio que assim, uma influencer. Tipo assim, eu tinha alguns acordos comerciais e tal, mas não era nada assim específico, né? E aí, eu não sei porquê, eu estava acho que nessa de querer decidir o que eu ia fazer da vida, eu fui no meu LinkedIn. E a empresa que eu saí do Brasil, eu amava aquela empresa. Sim. Que era... Eu acho que eu nunca contei isso assim, é Club Med, que é a empresa francesa. E eu amo a cultura francesa, porque ou você ama ou você adora, né? E assim, eu amava os hotéis, era o meu sonho de trabalho, que eu tinha conquistado em São Paulo. Foi difícil sair, eu só saí porque eu vim pra Austrália, né? E assim, larguei aquilo lá. E assim, eles tinham escrito, quando eu mudei, na verdade, eu tava até entre uma experiência em Miami, que eles iam me mandar como se fosse um internship, porque eu queria essa experiência internacional, a gente estava em negociação, e o escritório da Austrália só tinha 29 pessoas no escritório da Austrália, era muito pequeno. Então tinha alguém quase que, e é uma empresa que ninguém sai. Tipo, as pessoas estão 30, 40 anos lá, de verdade. Sim. Então assim, tinha que alguém morrer, sabe, mais ou menos isso, para aposentar. Porque eles tinham fechado o hotel aqui, são 80 hotéis no mundo super exclusivos. Então assim, não é qualquer lugar, tanto que eu no Brasil eu não trabalhava, em São Paulo, eu não trabalhava no hotel, eu trabalhava no escritório, que é uma maison, como que se fala no Brasil? Tipo uma casona, assim, sabe? Sim. Tipo uma mansão. Maison no francês. E aí, não tinha. E eu falei, gente, eles tinham um escritório lindo no Hyde Park. E eu tinha... Olha a história que eu vou completar agora, que eu não tinha nem pensado nisso. Eu tenho até... Se você quiser, eu mando print, tá? Eu tinha mandado meu currículo pra eles na época da Latam. Quando eu cheguei aqui, tinha um mês de Austrália. Meu Deus. Eu tinha mandado meu currículo em 2012 pra eles. Uma pessoa me respondeu, que inclusive tá lá até hoje, o nome dele é Brandon. Se eu achar esse e-mail, eu vou te mandar pra você colocar aqui. Ele me respondeu, legal, vou manter você aqui, tal. Gente, meu filho nasceu em 2019, então isso foi 2019. Uau. Eu abri o LinkedIn e tava lá assim, ó, vaga Business Development Manager pra área de não sei o que, tipo assim, abriu a minha vaga do Brasil, a vaga, só que tudo que eu tinha construído naqueles hotéis ruinzinhos, hotel menor, que não era tão de luxo, ou que eu tive que submeter a ser minha assistente de novo, foi construindo o meu currículo na Austrália. Porque quando eu vim com o currículo do Brasil, com a recomendação, porque eu tive recomendação do hotel lá, só que não tinha, primeiro, não tinha minha vaga, não era o momento certo. Segundo, eles falaram, ela não tem experiência na Austrália, né? Sim. Eles nem olharam, meio que me responderam random lá, tal. Quando eu vi aquela vaga, eu juro por Deus, eu devo ter foto disso. Tinha 200 pessoas que aplicaram para essa vaga, porque é uma empresa excelente. Eu falo que é o Google do hotelaria, sabe? De tão boa que ela é. Eu nem tinha pensado em falar isso, olha, é tão legal. E aí, eu apliquei. Gente, no mesmo dia eles me ligaram. Porque o meu currículo, imagina, a experiência que eu tinha shined ali pra eles. Eles me ligaram no mesmo dia, eu com um bebê de 11 meses amamentando, gente. Eu amamentava ainda, amamentei meus filhos um tempão. Eu nem tinha falado pro meu marido, louca, porque eu sei o quanto trabalha lá. A gente trabalha, e é uma empresa que realmente, não é que quando trabalha, é que eu amo tanto a empresa que você se entrega, né, sabe? Quando eles me ligaram, eles me chamaram pra entrevista no mesmo dia. Aí eu, me organizei e tal. Eu lembro que eu peguei sei lá o que eu fiz com o bebê, porque ele não tinha nem childcare ainda naquele dia, né? E aí não tinha, porque aqui é difícil de conseguir e tal. E aí eu fui pra entrevista. Quando eu fui na entrevista, não foi uma entrevista assim, tipo, qual o seu que não sei o quê. Cara, a gente só ficou conversando, tipo assim, você já foi pra esse hotel? Você conhece esse? Eu conhecia tudo, eu sei a empresa inteira. E foi um bate-papo. Você conhece essa pessoa? O meu mentor no Brasil era um cara muito alto, ele era diretor no Brasil. Ele foi crescendo também, quando eu comecei. E ele conhecia esse cara. Provavelmente foi um contato. Ele deve ter perguntado quem é assim, ele deve ter só respondido. Contrate. Sabe? Contrata. Entendeu? A importância de referência aqui também. E às vezes a gente esquece que tem referência do Brasil. Isso mesmo, tudo conectado assim. A gente não falou nada de trabalho, não sabia nem, sabe? Falando só do que era. E olha, uma coisa muito importante. Aí eu falei, só tem um problema, eu tenho um bebê de 11 meses. Sabe? Foi no final, assim. Ele falou assim, eu tenho um filho de 2 aninhos, eu sei o que é isso. Tipo assim, ele me deu aquela tipo assim, ele entende, sabe? Cara, eu cheguei em casa, e aí, e a vaga era full time. Eu nem tinha trabalhado antes full time desde ser mãe. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí o Cris, meu marido, a gente tentou e falou, o que a gente vai fazer? Eu não tenho nem childcare pra ele não tava nem na lista ainda pra entrar. Aí comecei a ver, E eu falo assim, Deus, ele, além de tudo, confiar, ter fé, sabe? Das coisas, foi tudo dando muito certo. Eu fiz um plano pra eles, igual tipo que meu marido fez, eu fiz um plano pra eles, eu falei, olha, aí eu liguei na childcare, consegui lá, acho que 2 dias, falei com a minha cunhada, que na época tava aqui, falei, você pode cuidar ele tá hora, sim, fui, sabe, tipo assim, organizando. Eu fiz um plano pra eles de trabalhar 4 dias, 2 de casa e 2 do escritório, porque eu sabia que 2 eu conseguia aguentar, sabe, tipo assim, eu sabia que era o que eu podia, tipo assim, sei lá, se eu dormisse mal à noite com o bebê, se o bebê ficasse doente, era o que eu conseguia, porque eu já tinha feito. E 2 de casa eu ia dar um jeito, eu ia chamar uma babá pra trabalhar comigo, tipo, eu ia dar um jeito, porque era meu emprego dos sonhos, sabe? Gente, foi tão perfeito, porque ele aceitou minha negociação, a escola tinha 2 dias pro filho, sabe?
e bateu o Covid. Eu fui contratada e fechou Ficou tudo. tudo Ou de seja, casa. tipo assim, foi excelente pra mim. Se eu não tivesse feito isso, inclusive depois eu ainda comecei a ganhar da ajuda do governo. Se eu não tivesse tentado, tipo assim, naquele time, sabe? Tipo assim, eu fiquei um ano nessa, lógico que depois que fechou o escritório, tudo, teve épocas que a gente não tinha mais cortar o salário e tal, mas, tipo, tava tudo bem, porque eu tava de casa, eu tava contratada, eu me sentia importante, eu tava recebendo treinamento, eu tava recebendo as coisas, assim, eu tava me sentindo dentro daquilo, e eu continuei trabalhando no meu trabalho digital. Sim. Quando começou a voltar tudo, quando começou a abrir Japão, China, não sei o quê, porque os hotéis eram lá, os hotéis não eram aqui, quando a gente começou a voltar pro escritório, eu já tinha mudado para Central Coast, porque eu tava assim, eu não sei quando que isso vai acontecer, eu não fiquei esperando, sabe? E demorou, né? O Covid aqui foi bem... E aí eles deixaram de voltar uma vez por semana pro escritório, o que era duba, e meu bebê já tava com 2 aninhos. Sabe quando tudo foi encaixando? Demorou, tipo assim, 2 aninhos eu já se sentia um pouco mais confortável, ele já tinha pego os vírus, tudo, já tinha ficado doente, já tinha crescido e tal, sabe? E pra quem não sabe, Central Coast é 1h20 mais ou menos de Sydney, né? Então assim, era ok por ir, porque daí eu revezava com meu marido e tal, foi indo. Gente, eu fiquei 1 ano e pouco fazendo isso, indo de Central Coast, voltando, manejando os filhos doentes, continuaram ficando doentes, sabe? Chorava. Aí teve uma época, de novo, outro chefe, outra mesma história, outro chefe. Sentei pro meu chefe e comecei a chorar de novo. Ai, meus filhos estão doentes. Porque aí ele me fez uma proposta. Olha isso, gente. Às vezes a gente não tem porque a gente não fala, a gente não pergunta. Ele me fez uma proposta de ir a cada 15 dias pro escritório. E aí, melhor ainda, porque tava difícil pra eu sair de Central Coast. Flexibilidade. Gente, eu falo muito disso porque as pessoas pensam assim, não vou trabalhar em emprego operacional porque eu tenho flexibilidade, se eu não puder trabalhar, não vou, posso recusar shift. Sim. E olha como é que a gente tem muito mais flexibilidade em emprego que a gente tem contrato de trabalho, porque as pessoas veem a gente como profissional e eles não querem perder. Não. E aí, por eles não quererem perder, eles vão lá e fazem o que tem que fazer. E esse é um dos benefícios, né? Tem o sick leave, por exemplo, 10 dias no ano para você tirar se um filho tá doente. Parental leave. Tem as férias, feriados pagos, tudo isso. Eu tenho um vídeo só sobre benefícios, vou deixar ele aqui também, porque você consegue entender um pouquinho mais desses benefícios para saber se, será que eu vou para minha área e trabalho num emprego aí full-time ou part-time? E olha, é maravilhosa essa história. Eu tô assim, eu imaginei que ia contar tudo assim, dessa forma. Principalmente esse outro hotel, que você vê como é que às vezes você vai ter que se reinventar, vai ter que pegar um outro cargo ali, e à medida que as coisas vão acontecendo, você vai deixando seu currículo melhor para depois você pegar um emprego no lugar que você quer. Então, assim, eu tô encantada com essa história. E o que eu acho mais legal é que, e é uma coisa que a gente tem em comum, assim, que eu já contei aqui também nos primeiros vídeos, inclusive, que o emprego na área primeiro para você foi... você não chegou nem a falar isso aqui, mas você falou que tava... vamos aplicar para um visto... Não vai ficar mais aqueles 6 meses de estudante, vai ficar mais tempo, você queria alguma coisa mais... estável, talvez. Estável. E aí, primeiro foi essa estabilidade. Aí, tô trabalhando na empresa de TI aqui, mas não tô sentindo em casa, quero uma satisfação profissional maior. Então foi pela satisfação. Agora os benefícios estão fazendo sentido, porque sou mãe e tudo, eu quero um tipo de emprego que vai me dar esses benefícios, que eu vou poder sair de casa de outro. Me sentir, né, importante de novo, porque tem essa coisa da maternidade de você falar assim, sou só ali mãe, já fico de pijama o dia inteiro, sabe? Essa coisa assim, foi importante pra mim nessa caminhada de me reinventar como mãe, mas como mulher também, sabe? Me sentir importante, além disso, sabe? Não só a dona de casa, que eu nunca fui, eu trabalhei desde muito cedo, eu sempre, né, tive, assim, a minha independência financeira, sempre tive isso, sabe? Sempre quis contribuir, e já não era mais sobre isso, era sobre a minha satisfação, sabe? Porque, né, graças a Deus aqui na Austrália a gente tem bons trabalhos, meu marido conseguiria, não era tipo aquela coisa, tipo assim, pra pagar o mortgage, era mais, lógico que ajuda, mas era mais pra eu me sentir importante ali. E aí você teve o crescimento de carreira, então você pôde crescer e ir pro emprego que você queria, no hotel que você queria. E no final das contas te suportou também para ter hoje o seu business. E aí eu acho que fecha muito bem essa história, que foi assim, quando deu esse 1 ano e meio, eles me deixaram ficar 15 dias, chegou uma hora que assim, eu já tava, aí eu comecei a fazer, né, a explicar, eu comecei a ver a vantagem das milhas, porque eu tava vivendo isso, de poder ir todo ano pro Brasil, trazer minha mãe, trazer minha família pra cá, poder viajar em business class, e começar cada vez mais disso, sabe? E chegou um tempo, vocês lembram que eu falei que eu não queria sair da hotelaria por causa dos benefícios? Chegou um tempo que os benefícios do que eu tenho com milhas sobressaíram os benefícios de hotel, porque em hotel eu tava tendo, assim, desconto, eu pagava, até, assim, em hotéis eu pagava nada, e ao mesmo tempo, só que o hotel às vezes nem era a parte mais cara da viagem, uma business class acaba sendo mais caro. E eu até tinha acordos com companhias
companhia aérea que eu tinha muitos descontos, mas com milhas é zerado. Então, tipo assim, sobressaiu. Então, não tinha mais motivo, porque uma coisa que me segurava, porque a hotelaria, tipo, como eu falei, não pagava bem, mas uma coisa que me segurava ali, sabe aquela moedinha que você não quer soltar pra pegar uma coisa maior? Me segurava era justamente os benefícios. Só que com as milhas, quando eu comecei a criar, daí isso foi nessa época de 2019, no meio mesmo do Covid, 2020, que daí eu tive meu segundo filho, falei, eu preciso de alguma coisa de trabalhar de casa, não sabia que daí ia ter toda essa situação de trabalhar de casa. 2021 foi quando eu lancei realmente meu primeiro curso de milhas. Então já tem quase 4 anos aí, né, de viagens, de milhas, e aí eu comecei a ver quanta gente não sabia disso, quanta gente não... E eu tava assim, porque eu vivia nesse meio, né, todo mundo que trabalha no turismo meio que sabe disso, e eu vi quanto tinha evoluído também do que eu conhecia no Brasil, e aí eu falei, cara, eu preciso trazer esse conhecimento para as pessoas que estão vindo do Brasil, porque tinha gente que vinha do Brasil e falava, ah não, mas eu não quero ter cartão de crédito, ah não, mas eu nem não quero fazer, né? Tipo assim, dependendo do que... Se a pessoa não tiver um histórico, emprego... exatamente. Que é uma coisa legal do emprego full time também. Eu trabalhava full time ou part time, acho que já estava part time, e o meu marido trabalhava casualmente, que ele é chefe de cozinha. Ah, legal. E aí, foi quando eu fiz o seu curso. Sim. E aí, ele aplicou pro cartão de crédito, eu apliquei pro cartão de crédito. Mesmo ele tendo um salário legal, como chefe, ele é casual, mas ele tava todas as semanas lá, tudo certinho. Não aprovaram o cartão dele. E aí, aprovaram o meu. Olha aí. Porque o meu era part-time, se comparasse... Sim, só pela estabilidade. Foi mais pela estabilidade. Isso. E aí, inclusive, foi uma das coisas que a gente fez agora, que agora ele também arrumou um full time. E a gente já pegou um novo cartão aqui, um novo cartão aí, porque cada cartão é 80 mil pontos. Então, e é uma forma muito mais, pra quem tá mais tempo na Austrália, tá estabilizado, cara, num cartão você ganha uma viagem pro Brasil. Mas, ao mesmo tempo, pra quem também tá começando e de repente até tiver vindo pra Austrália, você não precisa começar por ali, mas com certeza é uma forma mais rápida de ter, né? E aí eu comecei a ver e começou a dar tão certo isso, eu vi quantas pessoas eu poderia ajudar, tipo, hoje, né, já tenho quase 2.000 alunos aí, mas naquele momento eu comecei a ver que tudo aquilo que eu tinha desenhado da minha carreira, dos sonhos ou da flexibilidade, até mesmo daquilo, eu poderia ter isso também no digital. E chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha. O negócio estava tão grande ali, com os alunos, eu queria dar atenção para todo mundo, que eu tive a opção de escolher. Essa é a verdade, eu pude escolher, sabe? E aí em julho do ano passado, né, fez 1 ano e pouquinho agora, julho do ano passado, eu pude abrir mão daquele negócio, doeu a escolha, sabe? Eu tive que escolher. Mas hoje eu sei que foi a melhor escolha para minha família. Que hoje eu posso trabalhar de casa, fazer do jeito que eu quero. E principalmente porque por conta das milhas eu consigo viajar. E esse foi o maior fator, tá? De decisão. Porque com o hotel, e aí também, lógico, eles começam a me puxar mais, né? Eu viajava sozinha, eu ia visitar cliente, ia para Melbourne, eu ia para os hotéis, para Tailândia, para um monte de lugar. Eu ia só eu, com os clientes às vezes e tal. Com as milhas eu consigo viajar com eles todos, entendeu? Com a família. Então foi para isso tudo foi importante pra mim. Só que pra fechar, eu acho que isso tudo, eu acho que a coisa mais importante é um recado, se eu tivesse que deixar um recado para as pessoas, vamos olhar aqui que eu falo. Um recado para as pessoas é assim, ó, hoje eu tenho a confiança, porque olha quantas vezes eu saí, entrei e voltei, porque eu encurtei a história aqui, mas isso todo teve intervalos ali, teve 1, 2 anos de licença, maternidade, tudo. Em nenhum momento eu voltei como menos, eu me senti inferiorizada. Eles nunca me desvalorizaram porque eu tava fora do mercado de trabalho. Claro que eu sempre fui uma pessoa que tá sempre se atualizando e tal, mas assim, sabe aquela impressão de que a gente tem assim, eu tô fora do mercado de trabalho, parei minha 5 carreira, anos, vou perder o eu não tenho, hoje mesmo, por exemplo, já faz 1 ano e meio que eu saí do hotel. Tenho certeza, eu não tenho esse medo, esse receio de daqui 5 anos, se eu, lógico, continuar estudando, lendo, me atualizando, se eu precisar voltar e voltar. Eu tenho essa segurança, sabe? Porque eu sei quanto eles precisam e eu sei o quanto eu sou capaz. Então isso que eu acho que é importante, sabe? E de repente aí meus filhos vão crescer, vai ser diferente, eles já não vão mais querer estar tanto, né, comigo quando tiver adolescente, aí sim eu posso pensar em outro, mas ter essa possibilidade do digital, ter essa possibilidade de poder viajar com milhas foi o que realmente foi o grande decisor aí, eu acho. Ai, obrigada, amei ouvir essa história toda. E, gente, olha que maravilha isso. Você ter a tranquilidade de assim, não, eu quero curtir a infância dos meus filhos em casa, cuidando deles, tendo a minha própria empresa. E se mais pra frente eu quiser voltar, eu posso voltar. E eu vejo muito isso conversando com os meus pais e tudo, que pra eles, assim, é um absurdo ficar longe do mercado, porque eles acham que você... No Brasil, assim, né? Terminou a faculdade, ficou 2 anos fora, tem que fazer uma pós, porque já perdeu tudo. E aqui na Austrália eu vejo que eles não ligam. Por isso que eu já consegui colocar várias pessoas que estavam há 6, 7, 8. Eu tive um caso de uma menina que estava 13 anos fora do mercado. E a gente conseguiu mostrar o que essa pessoa tinha de interessante, fazer um currículo forte e garantir um emprego. Então, muito obrigada novamente. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso.
Ah, obrigada. Obrigada, Carol.